Olá pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Quero deixar uma pequena meditação aqui hoje para que a gente possa crescer espiritualmente juntas pelo poder da palavra. E quero meditar também sobre identidade. E eu quero deixar para vocês o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, verso 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Mas antes de falar sobre essa história onde estão imbuídas as vidas de Maria, a vida de Isabel, a vida de Zacarias, eu quero falar para vocês rapidinho sobre identidade, né? Então, nós somos criados por Deus, o artista mais criativo do universo, que nos fez cada um com o seu dom e com o seu design único. E nós somos obras do Criador com identidade própria para que a gente possa cumprir um propósito na Terra. Mas para a gente cumprir esse propósito na Terra, nós precisamos pensar em 3 indagações que são reflexivas para a nossa vida. Quem eu sou? Qual o meu dom? Qual o meu talento? Qual a minha habilidade? E nós também temos que pensar como unir tudo isso para usar em um propósito de vida que glorifica a Deus. Muitas vezes nós ouvimos inverdades de pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, até mesmo dentro da nossa casa, na igreja, onde a gente convive, e a gente deixa de ouvir a verdade que é Cristo. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente deixa de ouvir a verdade, que é Cristo, o que Ele diz a nosso respeito, para a gente ouvir comentários, conversações que não glorificam a Deus e que são inverdades sobre a nossa vida. Então nós precisamos apossar da nossa verdadeira identidade em Deus. E a nossa identidade vai dizer quem nós somos de verdade. Nós somos princesas, nós somos amadas, nós somos ungidas, nós somos agraciadas, nós somos escolhidas. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que é o nosso protetor. Nós temos um Pai que é o nosso ajudador. Nós temos um Pai que é o nosso ensinador. Nós temos um Pai que conduz os nossos passos. E a Bíblia diz: ensinar-te-ei e instruir-te-ei no caminho que deves seguir. Os passos de um homem bom são firmados e confirmados pelo Senhor. Muitas vezes o medo quer tomar conta da nossa vida, a insegurança, por causa de relacionamentos que tivemos na nossa vida, traumas, situações que vivemos que nos marcaram e que nós não fomos libertos dessas cadeias e dessas prisões e não assumimos ainda a nossa verdadeira identidade em Deus. Nesse dia, o Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais e nos fazer entender quem nós somos verdadeiramente para Ele. Existem mulheres que já foram desprezadas, rejeitadas, deixadas de lado, confundidas, humilhadas, e pegam essa situação anterior e levam para toda a sua vida e não assumem a sua verdadeira identidade em Deus. Então, olhe para dentro de você hoje. Veja o quanto você é amada. O seu pai da terra pode até ter te rejeitado, te abusado, te preterido, te deixado de lado, ter sido injusto contigo. Mas o nosso Pai, Ele é um Pai de amor. Ele está do alto da sua morada contemplando os moradores da terra. Ele nos chama de menina dos olhos de Deus. Ele nos chama de filhas amadas, em quem Ele se compraz em nós. Que nenhum outro relacionamento abusivo venha interferir no nosso relacionamento com o nosso Pai, que é amor, que é fidelidade, que é bondade, que é justiça, que é grandeza, que é amizade, que é companheirismo, que é Emanuel, o Deus conosco todos os dias da nossa vida. Amém?
Essa palavra aqui em Lucas, no capítulo 1, vai nos falar sobre o que aconteceu na vida de Zacarias, na vida de Isabel, na vida de Maria. Quem era Zacarias? Era um sacerdote, era aquele que levava a voz do povo até Deus. Ele cuidava da administração do templo, ele cuidava da adoração, ele cuidava da ministração da palavra. Mas naquele tempo havia cerca de 20.000 sacerdotes. Então, uma vez por ano somente, um sacerdote iria fazer o trabalho de Deus no templo, que era oferecer incenso na casa do Senhor. E esse incenso representava a oração dos santos. E Zacarias então foi contemplado por Deus para ir oferecer esse incenso. Mas quem era Zacarias? Era exatamente o esposo de Isabel. E o seu nome significa aquele que é lembrado por Deus. Ou o Senhor se lembra. E Isabel, Deus é meu juramento. Deus é minha afirmação. É Deus que faz a promessa solene sobre a minha vida. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que eles eram pessoas íntegras, irrepreensíveis, justas, pessoas de caráter. Eles viviam por dentro e por fora a verdade de Deus. Eles não eram cristãos aparentes, mas eles eram servos do Senhor. Eles tinham a identidade de filhos e a identidade de servos obedientes. A Bíblia vai dizer que a madre de Isabel estava fechada, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E eles sofriam porque quem não tinha filho naquele tempo era tido como amaldiçoado, porque os filhos iriam cuidar dos pais na sua velhice, os filhos seriam seus provedores na sua necessidade, e além disso, o Salvador do mundo seria gerado através de uma mulher. Só que a Bíblia vai dizer que eles não deixavam de adorar, eles não deixavam de congregar, eles não deixavam de buscar a Deus, mesmo no meio do seu sofrimento. Tem muita gente que está perdendo a sua identidade em Cristo por causa das adversidades que tem passado. E eu aprendo com a vida de Zacarias e de Isabel, que eles não deixaram de servir ao Senhor e de ser fiel ao Senhor no meio das adversidades que passavam. Eles foram persistentes, eles foram pessoas resilientes. E a Bíblia vai dizer que Zacarias foi para o templo adorar, servir, trabalhar para Deus. Enquanto ele oferecia o incenso, o Senhor então o visitou através do anjo Gabriel. Eu aprendo que quem traz incenso, quem leva incenso, traz resposta. Se você está levando o seu incenso ao Senhor, você vai trazer a resposta do céu para a tua vida através do seu clamor a Deus. O Senhor irá responder o clamor da sua alma e você não vai perder a sua identidade em Cristo por causa das adversidades e dos sofrimentos. Não deixa que as vozes contrárias venham dizer para você que você não é amada, que você não é querida, que você não é protegida, que você não é escolhida, que o seu pai se esqueceu de você, que é Deus, por causa das lutas que você passa na terra. Porque quando nós trabalhamos para o Senhor trabalha para nós. Zacarias estava no templo servindo. Quem sabe, ao oferecer o incenso e cuidar do trabalho de Deus, ele também disse ao Senhor as adversidades que passava e o opróbrio que carregava sobre si. E ali, então, creio que o Senhor ouviu o seu clamor, porque a Bíblia diz que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Zacarias, então, foi contemplado pelo anjo Gabriel, que só aparece na palavra 3 vezes. O anjo Gabriel apareceu na palavra para Daniel, quando ele disse, homem muito amado. Lá em Daniel, no capítulo 8, apareceu para Maria e apareceu aqui também para Zacarias. E o Senhor, então, falou através do anjo para Zacarias que Isabel teria um filho e que ele seria pai. A Bíblia diz que Zacarias turbou, sabe por quê? Porque muitas vezes
nós esquecemos que quem é grande é Deus, que quem é poderoso é Deus, que quem faz é Deus. Nós olhamos para a nossa capacidade humana, para a nossa capacidade intelectual, para a nossa capacidade física, para a nossa capacidade ministerial, para a nossa capacidade financeira. E muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus nos ensina através da vida de Zacarias e de Isabel a esperar. E dizer como Paulo, posso todas as coisas no Senhor, naquele que é fiel. Por quê? Porque nem tudo é no nosso tempo e na nossa hora. E não é porque as coisas não aconteceram do nosso jeito, no nosso tempo e na nossa hora, que Deus não nos ama, que Deus não se importa conosco e que Deus não cumpre a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós não podemos perder a nossa identidade de filhos, a nossa identidade de amados, a nossa identidade de servos, por causa das adversidades que passamos. E a Bíblia vai dizer que Zacarias ficou mudo. Sabe por quê? Porque ele duvidou de Deus. Que o Espírito Santo possa, nesse dia, tocar em nós e nos fazer entender que por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, por mais impossível que seja, os problemas que nós temos enfrentado, a Bíblia diz que há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E ele diz, haveria acaso? Dizem que eu sou. Nem até os meus próprios pais, nem até os meus próprios irmãos. Lembra de José? Os seus irmãos lhe jogaram numa cova, num buraco. Mas esse buraco que os seus irmãos lhe jogaram não foi para ele o fim da sua vida, mas foi simplesmente um meio para Deus lhe levar a se tornar um governador. Sabe, eu aprendo nessa vida que muitas vezes é preciso que o Senhor faça com que nós nos calemos a nossa boca, como fez com a boca de Zacarias, que ficou mudo, para que a fé seja despertada dentro da nossa vida. É necessário que façamos escolhas. Uma opção é agarrar as amarras do passado, aos traumas, às provocações, às feridas. E a outra opção, aleluia, é ser como o Senhor quer que nós sejamos. É fazer como João Batista, como Isabel e como Zacarias fez, para que tivessem o João Batista da sua vida. Não olhar apenas para os sofrimentos desta vida, para as desilusões dessa vida, mas olharmos para a oportunidade, para vermos a glória e a bondade de Deus. Essa era a oportunidade que Deus estava dando a Zacarias e a Isabel, de carregar dentro de si as maravilhas de Deus e alguém que fosse útil àquele que iria preparar o caminho do Salvador do mundo. E quando então o anjo Gabriel visitou Maria, ela estava ali em Nazaré, uma cidadezinha que até rejeitou o Salvador. Mas ela, em meio a tantas, foi escolhida pelo Senhor. Era porque ela era maior, era porque ela era melhor, era porque ela tinha algo de extraordinário? Não. Foi porque Deus viu na vida dela alguém que iria ser resiliente, obediente para cumprir o propósito do céu. Queira Deus, nesse dia, encontrar em nós um coração quebrantado, um coração contrido, porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Quando o anjo visitou Maria, ela ficou turbada, ela ficou perplexa, ela ficou sem entender muito bem. Mas sabe o que ela fez? Ela não disse não. Ela não negou ao chamado de Deus. Ela não negou ao seu propósito. E ela também não duvidou da identidade que ela tinha no Senhor. Pastora Ruth, que identidade é essa? Ela sabia que ela não tinha, mas o Senhor tinha. Ela não podia, mas o Senhor que ela amava podia. Ela não tinha capacidade, mas o Senhor que ela servia tinha capacidade de fazer todas as coisas nela e por meio dela, para que o propósito do céu se cumprisse em sua vida. Pare de olhar para a sua capacidade própria. A Bíblia diz que toda capacidade e suficiência vem do Senhor para a nossa vida. Nós só precisamos dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sei que eu sou pequena, eu sei que eu sou falha,
Eu sei que eu tenho as minhas debilidades, mas o que eu quero é ter a minha identidade em Deus. Eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou querida, eu sei que eu sou protegida, eu sei que eu sou agraciada. Eu sei que eu posso todas as coisas em Ti que me fortalece. Eu sei que a Tua graça que me basta. E o que eu desejo, Pai, é cumprir a missão que o Senhor tem na minha vida aqui na terra. Aleluia. E isso aconteceu na vida de Maria. Ela poderia ser apedrejada, porque nem sempre uma bênção na nossa vida, ela vai nos trazer uma notariedade exclusiva e imediata. Muito pelo contrário. Às vezes, por carregarmos as marcas de Cristo na nossa vida e carregarmos as bênçãos do céu no nosso ventre espiritual, nós podemos sofrer como Maria também sofreu. Maria foi escolhida e ela, na hora que foi escolhida para carregar o Salvador do mundo no seu ventre e ser a mãe do Salvador da humanidade, ela poderia dizer, não, Senhor, eu não tenho capacidade, não, eu vou ser apedrejada, não, o meu noivo vai me jogar fora porque eu ainda não casei com ele, como eu vou mostrar que eu estou grávida de quem? Como eu vou responder a essa situação para o mundo? Como eu vou resolver tudo isso no meio dessa humanidade que tem os dedos apontados para mim e que não vão entender nada do que eu estou vivendo? Mas ela disse, cumpra-se em mim a tua vontade. Maria poderia pensar que ela seria rejeitada pelos seus próprios familiares e amigos. Ela poderia pensar que o seu filho, que seria o Salvador do mundo, também seria assassinado e sofreria pela humanidade. Ela poderia pensar que o seu próprio noivo iria lhe abandonar. Mas ela deixou todas as negatividades e todas as suas ansiedades, creio eu, diante do Senhor. A Bíblia diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E ela decidiu assumir a sua identidade em Deus. E por isso, os propósitos do céu se cumpriram em sua vida. Hoje Deus está dizendo para mim e para você, a posse da identidade de Deus em tua vida